Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar do benefício de salário família. Este é mais um dos benefícios que estão previstos lá no artigo 18 da Lei 8.213 para ser implementado em favor dos segurados da Previdência Social do regime do INSS. Vamos lá? Bom, a gente começa nosso estudo apresentando, na verdade, toda a base normativa que dá ensejo à existência desse direito, do direito ao recebimento do benefício conhecido como salário família. A gente, de início, demonstra que existe um fundamento constitucional, um reconhecimento constitucional por parte do nosso texto maior para fins de transmitir ao sistema de previdência o reconhecimento dessa garantia e o dever de proteção dos segurados da Previdência Social. Então, a Constituição traz em dois dispositivos a menção ao salário família, ao estabelecer lá no artigo 7º, inciso 12, uma base do direito relativo aos empregados, aquelas garantias trabalhistas que estão lá dispostas, as garantias sociais do artigo 7º, entre elas está estabelecido o benefício de salário família. Também lá na parte, aí sim, que toca a Previdência Social, lá no artigo 201, entre as situações sociais estabelecidas pelo Constituinte, está previsto no inciso 4º do artigo 201, a menção à garantia previdenciária do salário família. Essa base constitucional ela é regulamentada. A lei vem justamente instituindo esse direito, garantindo a concretização desse direito na esfera jurídica do beneficiário da Previdência Social. E a Lei 8.213, nosso plano de benefícios do regime geral, como eu aponto a vocês aqui, dos artigos 65 ao 70, traz todo um detalhamento, uma regulamentação desse direito que está constitucionalmente previsto. Para a fiel execução da lei, para uma melhor regulamentação do sistema, o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99, ele vai trazer para nós, dos artigos 81 a 92, toda uma minúcia de como será aplicado o salário família, como será reconhecido o salário família, como será efetivado este benefício. Tá certo? Então esse primeiro panorama que a gente coloca para vocês aqui é uma base, a base normativa que dá suporte à existência desse direito previdenciário ao benefício aqui, ora trabalhado. Vamos lá? Vamos seguir? Menciono a vocês justamente essa base constitucional, dando um enfoque neste ponto, frisando um ponto muito importante dessas previsões constitucionais do benefício de salário família. Em todos os benefícios que aqui a gente costuma mencionar, é bom a gente detalhar e colocar como situação bem relevante esse reconhecimento constitucional e toda uma repercussão jurídica normativa que ocorre a partir dele, tá certo? Então, como nós já mencionamos lá naquele aparato normativo, você tem a Constituição em dois dispositivos estabelecendo o benefício de salário família com esse viés, com o escopo aqui apontado, que é a melhoria das condições sociais mediante o fomento da renda do trabalhador. Então, o ideal constitucional para estabelecer o benefício de salário família é buscar um reforço de renda para o trabalhador, de forma que ele possa proporcionar melhores condições de vida para todo o seu núcleo familiar. Esse é o horizonte inicial pelo qual foi traçado o caminho a ser trilhado pelo salário família. Certo? Bom, o salário família, como eu menciono aqui para vocês, ele traz esta perspectiva, a perspectiva de majoração do padrão econômico dos segurados da Previdência Social. Logicamente, um pouco mais à frente nós vamos ver que essa majoração não é algo tão largo, não é um volume de recursos tão intenso.
Na verdade, é um acréscimo, é algo a mais que é trazido para o segurado, de maneira que ele possa trazer para seu ambiente familiar um padrão alimentar um pouco melhor, é uma garantia um pouco melhor frente à remuneração que ele recebe pela atividade laborativa desempenhada. Então é bom que a gente entenda que o salário família ele tem uma repercussão financeira dentro do horizonte escolhido e estabelecido pelo legislador, cuja relevância financeira ela vai se concretizar. Ou seja, embora o benefício seja um benefício de valor bem restrito, ele é um benefício que vai ser pago dentro de um horizonte econômico de trabalhadores brasileiros cuja essencialidade se mostra presente, ou seja, o benefício ele se torna algo essencial para uma melhoria na busca da majoração e melhoria das condições sociais daquele trabalhador. Então, é nesse panorama que a gente ilustra aqui esse slide, né, mostrando justamente o salário família é uma garantia de proteção previdenciária para o segurado em razão da existência de dependentes em seu núcleo familiar. Então isso é algo que a gente vai frisar de forma bem intensa, porque a proteção que é dada ao segurado é em razão da presença de alguns dependentes no núcleo familiar. Então esse vai ser o fundamento pelo qual vai ser gerado o benefício, e a finalidade maior é visar o incremento do rendimento do trabalhador como força de desenvolvimento da família. Tá? Então o salário família vai ter esse viés, um viés de reforço, né, da estrutura familiar, buscar melhores condições sociais para o desenvolvimento daquela família. Essa é uma perspectiva bem real, né, e que se concretiza na realidade dos trabalhadores brasileiros que estão sendo beneficiados com esta proteção. Mas vamos lá. O risco social ele tem nítido caráter previdenciário, tá certo? O risco social do salário família é essa busca pelo reforço das condições sociais da família, né? O aporte de recursos que é vertido pelo salário família vai buscar uma melhor manutenção do núcleo familiar e das despesas que ali são assumidas pelo trabalhador. Então, como eu coloco aqui, o trabalhador ele tem encargos, né, que são assumidos por ele na manutenção da sua família. E o benefício vem a agregar, a criar um suporte a mais para que esses encargos sejam suportados e aquela família possa buscar o seu caminho de desenvolvimento. Então, dentro desse panorama, reconhece-se um caráter previdenciário nítido, porque a previdência também se pauta na proteção da família, certo? Da família dos trabalhadores brasileiros. Não só do trabalhador, mas de todo esse núcleo familiar que o envolve. Beleza? Bom, segundo o que a lei estabelece, né, a gente tem aqui uma perspectiva de que o artigo 65 já vai trazer, e aqui eu já coloco para vocês a perspectiva da lei. A perspectiva é a seguinte, a lei vem e traz um panorama conceitual, já estabelecendo os critérios que são exigidos para a concessão do benefício. Nós vamos encontrar na Lei 8.213 a seguinte redação: o salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, né, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados que ele tenha em seu núcleo familiar. Então essa é uma perspectiva legal, legislativa. Veio o legislador e começou a cunhar como seriam estabelecidas as bases de concessão do benefício de salário família, e de início ele já separou algumas categorias de segurados, depois nós vamos poder detalhar isso, mas algumas categorias de segurados que seriam beneficiadas com essa proteção, demonstrando que esse benefício não seria um benefício de amplo espectro no ambiente do regime geral de previdência, sendo que algumas categorias de trabalhadores não seriam amparadas por esta proteção. Então essa é uma proteção que precisa
ter esse panorama de que não tem caráter universal dentro dos beneficiários do regime do INSS. Vai se ater a 3 categorias de segurados, aqui apontados: o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Bom, mas indo direto ao ponto, interessante aqui a gente mencionar, quando a gente fala do salário família, é interessante mencionar quais são os requisitos necessários à sua concessão. Situações indispensáveis para que o direito se concretize. Quando a gente estuda os requisitos, a gente tem que entender que as situações aqui postas são situações elementares, indispensáveis, que vão concretizar aquele direito que está ali sendo avaliado. Quando eu busco saber se existe ou não direito ao recebimento do salário família, eu tenho que me ater a esses pontos, a esses requisitos aqui mencionados, para saber se existe ou não o direito à proteção. E a gente começa apontando o seguinte: qual o primeiro requisito exigido pelo legislador para a concessão do salário família? O primeiro dele é a comprovação da qualidade de segurado. Para receber o benefício de salário família, tem que estar com o vínculo jurídico previdenciário devidamente ativo, produzindo efeitos, criando direitos e deveres dentro da relação jurídica previdenciária, trazendo para aquele trabalhador o que a lei chama de qualidade de segurado. Agora, como já mencionado, não são todas as situações que levarão à proteção do salário família. Somente a qualidade de segurado poderá proporcionar proteção àqueles que se enquadrem nas categorias aqui mencionadas, como já ditas anteriormente: empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Sendo interessante mencionar que até pouco tempo atrás os empregados domésticos não tinham a perspectiva de proteção do salário família, passando a tê-la com somente toda uma mudança constitucional que teve e a regulamentação por meio da Lei Complementar 150 de 2015. Foi a lei que instituiu e efetivou algumas garantias a mais, de forma a buscar um padrão isonômico frente aos empregados para as categorias ou a categoria de segurado empregado doméstico. Beleza? Então, ter a qualidade de segurado como empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, não terminou ainda. Aqui entra uma situação importante. Não basta ser segurado, não basta ser segurado dentro daquelas categorias. Tem que se enquadrar como segurado baixa renda. E segurado baixa renda é aquele que tem um padrão de remuneração até certo patamar. Ultrapassando aquele patamar ali estabelecido, não há mais a garantia de proteção. É um requisito objetivo que está estabelecido em lei e vem sendo atualizado ano a ano por norma infralegal. Então, todo ano é editado um ato normativo, uma portaria. No caso aqui, a última portaria não é nem uma portaria interministerial, é uma portaria do Ministério da Economia, que agregou várias pastas ali dentro da sua competência, dentro da sua responsabilidade. Então, é a portaria do Ministério da Economia número 914 de 2020. Essa portaria traz vários números atualizados para a Previdência Social, inclusive o novo patamar para o exercício de 2020 da condição de segurado baixa renda, sendo que, para se enquadrar, a remuneração deve ser de até, no máximo, R$ 1.425,26. Certo? Bom, tem a qualidade de segurado, está dentro daquelas 3 categorias, é um segurado baixa renda. O que mais ele tem que ter para ter o direito ao salário família? Tem que ter um filho ou uma situação de equiparação a filho, entrando aí os enteados e os menores tutelados, como já disciplina o artigo 16 da Lei 8.213. A partir dos 14 anos, ainda é possível a manutenção desta garantia de salário família
desde que aquele filho se enquadre como inválido. E essa invalidez, como eu aponto aqui em destaque, ela vai ser verificada no âmbito do INSS mediante exame médico pericial. Então vai ter que ser averiguada a situação para vislumbrar se há ou não enquadramento daquele filho nas condições estabelecidas por lei como invalidez. Certo? Bom, esses então são os elementos mínimos exigidos para a concessão do benefício de salário família. São requisitos cumulativos, não é alternativos, são cumulativos. Você vai ter que ter todos esses elementos demonstrados para que nasça o direito ao salário família. Olha, eu não vi mencionado aí, tem carência mínima? Não tem carência mínima. A partir do momento que há a filiação ao ingresso no sistema, já abre-se a oportunidade de concessão desta proteção. Para fins de delimitação do segurado baixa renda, é bom a gente entender o que traz a norma. A norma fala o seguinte, olha, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da soma dos salários de contribuição correspondentes a atividades simultâneas ou paralelas. Então, para fins de delimitação do enquadramento como segurado baixa renda, estabelece a lei que vai ser averiguado o total da remuneração ali recebida, inclusive por atividades concomitantes, sendo que se a soma delas ultrapassar o patamar estabelecido, em tese ali perde-se a oportunidade de recebimento do benefício ora tratado. Beleza? Bom, a lei vai um pouco além, ela traz uma regulamentação um pouco mais larga, oportunizando algumas cumulações do salário família com alguns benefícios. Inclusive, aqui na visão interpretativa que é feita, inclusive para outras categorias de segurados. Então aqui nós teríamos uma situação até diferenciada, porque diz a lei que o aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos se do sexo feminino, terão direito ao salário família pago juntamente com a aposentadoria. Então aqui, grande parte interpreta a situação de uma uma situação mais larga de proteção, mas justamente para pessoas que já gozam de um benefício previdenciário e que terão que se alinhar a todos aqueles requisitos que ali nós apontamos. Tem que ser baixa renda, tem que ter filho dentro dessas condições. Então, normalmente, um trabalhador aos 65 anos de idade, muitas vezes, se ele já teve filhos ao longo da vida, a maioria dos filhos é mais comum que já tenham ultrapassado aqueles patamares estabelecidos ali no requisito e dificilmente conseguiria manter essa proteção. Mas, de qualquer forma, existindo o enquadramento, a oportunidade legal está aí registrada e a Previdência vai pagar conjuntamente ambos os requisitos a estes beneficiários. Aqui a gente chega a um ponto interessante, porque foi um ponto que teve mudança pela reforma constitucional de 2019. A emenda constitucional número 103 de 2019, ela trouxe uma alteração de forma que os dois níveis remuneratórios do benefício de salário família existentes antes da emenda constitucional foram, em tese, unificados. Na verdade, extinguiu-se o nível de patamar menor para proporcionar um único nível de proteção do salário família, que é o agora estabelecido nos patamares de 2020, que é uma cota por filho no valor de R$ 48,62. Esse é um valor fixo, ano a ano atualizado por norma infralegal, como mencionada a portaria 914, agora de 2020, do Ministério da Economia, e atualmente o valor da cota do salário família por filho, ele é de R$ 48,62. O trabalhador, quantos forem o número de filhos que se enquadrem naqueles patamares,
tantas cotas de salário família ele receberá, havendo ainda a oportunidade de, muitas vezes, um único filho instituir mais de uma cota de salário família, se ambos os pais, pai e mãe, se adequarem a todos aqueles requisitos que foram ali mencionados. Se houver aquele enquadramento, tanto a mãe quanto o pai têm direito ao recebimento da cota do salário família no valor atualmente, né, único de R$ 48,62. Então marquem, como eu disse aqui no início, o valor do salário família não é um valor robusto, é um valor que ele busca reforçar a renda do trabalhador, tanto que esse benefício é pago, né, no correr, no curso da atividade laborativa, sendo, né, receitas paralelamente pagas, ou seja, recebe o salário família, recebe a remuneração, recebe o salário família, e a intenção do legislador é um incentivo, é um fomento de renda para buscar um pouco de condições um pouco melhores em favor daquele trabalhador e o seu núcleo familiar. Certo? Vamos em frente. Existe, segundo a lei, chamadas condicionantes, situações que vão ser estabelecidas e condicionarão o pagamento do benefício. Então a lei vem e traz condicionantes, estabelece o seguinte: olha, o pagamento do salário família é condicionado à apresentação de certidão de nascimento para comprovar a existência daquele filho, ou da documentação relativa ao equiparado ou inválido, então toda a documentação relativa ao menor tutelado, ao enteado, ou aquele filho que já ultrapassou aqueles patamares, mas que tem alguma situação que o coloca na condição de inválido. E ainda, além desses documentos que comprovam a existência daquele filho, busca o legislador, por meio do salário família, criar todo um canal, né, de interação daquele núcleo familiar com outras políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Estado brasileiro. Então aqui um importante papel do salário família é criar canais de interface para que aquele núcleo familiar, por meio dos filhos menores, ele fique conectado a políticas públicas no âmbito da saúde, políticas públicas no âmbito da educação básica brasileira, tá? Da educação básica. E para isso exige o seguinte: a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória. Então aqueles filhos menores, normalmente entre 0 e 6 anos, eles têm ali um cronograma de vacinas que está estabelecido pelo Ministério da Saúde, e essa apresentação desse cartão de vacinação atualizado é um ônus do segurado, tá? Uma obrigação que o segurado tem perante o sistema para continuar a ser um beneficiário da proteção. E além dessa conexão com a área da saúde, ainda tem que comprovar frequência, matrícula e frequência escolar na rede de ensino, na rede básica, né, o ensino fundamental, né, até o ensino médio, dependendo da situação. Né, chegaria o ensino médio a 14 anos, na verdade, ficaria mais no ensino fundamental, é uma perspectiva, tá certo? Mas é uma conexão que obriga o trabalhador manter aqueles filhos menores nessa interface, nessa interação com políticas públicas de saúde, políticas públicas educacionais, visando aí sim, e sob certo patamar, a melhoria das condições de vida daquela família. Beleza? Interessante, olha o que diz a lei. Ó, a comprovação da frequência escolar será feita mediante a apresentação de documento emitido pela escola, em nome do aluno, onde conste registro de frequência regular, ou de atestado de estabelecimento de ensino comprovando a regularidade da matrícula. Esses são os pormenores ditados pela norma infralegal para, né, exigir dos beneficiários a manutenção dessas condicionantes. É interessante dizer que a lei impõe um ônus para aqueles que não apresentam a documentação. Então o trabalhador, ele sabe que não será devido salário família no período entre a suspensão do benefício
motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, salvo se provada a frequência regular do aluno no período. Então veja que a lei não quer punir, a lei quer justamente que haja essa manutenção dos filhos em ambiente educacional. Essa é a maior perspectiva, o maior ganho está aí, está na perspectiva da educação brasileira, no fomento a ela, e de alguma maneira esse benefício entra neste cenário. Interessante dizer que aquelas condicionantes ali mostradas, elas, de certa maneira, em sua totalidade, elas são destinadas aos empregados e aos trabalhadores avulsos. Ao empregado doméstico, entendeu-se que não haveria todo esse rigor. Por conta disso, o empregado doméstico tem que apresentar unicamente certidão de nascimento ou, na verdade, aquelas outras documentações relativas aos menores que são equiparados a filho. Aqui, qual que é a razão que se mostra? Eu vou depois mostrar para vocês que existe uma situação em que o empregador ele tem que reter essa documentação, criando todo na verdade, um arquivo de cada um desses trabalhadores que recebem o salário família. Então, em razão desse ônus de transmitir ao empregador o dever de arquivar toda essa documentação, entendeu-se por bem que não seria algo muito, digamos, intenso ou desarrazoado você obrigar um empregador doméstico a estar ali criando arquivos para o seu empregado em torno de frequência escolar, vacinação. Tá? Então, entendeu-se que basicamente a certidão de nascimento bastava para, né, a documentação mínima exigida do trabalhador empregado doméstico. Interessante registrar aqui também que o segurado ele tem que se comprometer a, digamos, apresentar informações que são vitais à manutenção daquele benefício. A lei fala, o segurado deve firmar termo de responsabilidade no qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao INSS qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, justamente para demonstrar uma boa-fé no recebimento da proteção e evitar que, por questões, né, obscuras, o segurado permaneça sendo protegido independentemente de ter o seu direito. Quando a gente fala em garantia de manutenção da família, do segurado ter ali dentro do seu núcleo familiar aquele menor sob seu abrigo, sob sua manutenção, vindo o salário família buscar todo esse fomento das condições financeiras, bem como a melhoria das condições sociais, a lei estabelece que, se houver rompimento da relação matrimonial, né, o que acontece? Havendo divórcio, separação judicial ou mesmo de fato, né, dos pais, em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente e somente àquele cujo cargo ficar o sustento do menor ou outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Então aqui é uma situação importante para mostrar que somente é devido o salário família para aqueles trabalhadores que têm sob seu abrigo aqueles menores. Se o menor não tiver mais sob seu abrigo por quaisquer dessas circunstâncias aqui apontadas, deixaria de ser devida a proteção, né, pelo que estabelece o legislador. Quando se fala em responsabilidade pelo pagamento, a gente tem que entender que, logicamente, o INSS é quem assume o ônus financeiro de pagar esse benefício, né? A lei estabeleceu e não é um ônus, digamos, dos empregadores suportar o custo financeiro da manutenção do benefício. Só que a lei, no caso do salário família, para os empregadores, ela transmitiu a responsabilidade da operacionalização do benefício. Então, como a gente coloca, empresas, empregadores domésticos, eles mensalmente, junto com o salário, ali naquele contra-cheque do empregado, eles vão efetivar o pagamento
do salário, das cotas devidas a cada um dos seus funcionários, ok? Então é um dever da empresa fazer essa operação, é um dever do empregador doméstico fazer essa operação, só que, logicamente, o ônus financeiro não fica com esses empregadores. O ônus financeiro é transferido à Previdência Social através da compensação dos valores pagos através do salário família, na guia de recolhimento da contribuição previdenciária patronal devido pelas empresas ou pelos empregadores domésticos. Então, cria-se um mecanismo de débito-crédito. Ao mesmo tempo que o empregador paga as cotas de salário família, cria para ele um crédito que ele vai abater no tributo devido à Previdência Social, sendo que, ao final, quem suporta esse ônus é a própria Previdência, né, através do seu fundo do regime geral de Previdência Social. É interessante dizer como a empresa, o empregador doméstico, eles pagam diretamente ao empregado doméstico, este benefício, e depois eles compensam na guia de recolhimento do tributo, da contribuição patronal. O que acontece? Há uma obrigação de retenção de toda a documentação comprobatória do direito para a futura fiscalização da Receita Federal do Brasil, né, ou dos órgãos de previdência. A situação ela vai ser averiguada muitas vezes em loco, em cada uma das empresas, em fiscalizações específicas que são feitas. De maneira que pode um fiscal, por exemplo, da Receita Federal, no âmbito de uma fiscalização de uma empresa, solicitar, mesmo que ele faça por amostragem, a documentação dos trabalhadores que gozaram do salário família e se está tudo de acordo com o que estabelece a lei para que a empresa se responsabilize pelo pagamento. Então essa empresa ela tem um ônus de por 10 anos reservar essa documentação, sendo esse o prazo decadencial do lançamento do tributo, somado ao prazo prescricional de sua cobrança, né? São os 10 anos que fica ali o empregador sujeito a uma fiscalização para demonstrar a correção dos atos ali praticados no pagamento do benefício de salário família. Beleza? Então, essa operacionalização é feita pelos empregadores, embora o custo financeiro fique com a Previdência Social, com o fundo do regime geral de Previdência Social. Beleza, caminhando para o final aqui da nossa videoaula sobre o salário família, é interessante a gente apenas apontar quando a lei estabelece a cessação do direito a essa proteção. Então são várias as hipóteses estão mencionadas pela cessação automática do benefício, estão aqui apontadas. Uma delas é o óbito do filho. Então o filho, ele não é ele quem é o destinatário da proteção. Esse benefício não é destinado aos dependentes, mas aquele dependente ele é uma razão pela qual o benefício vai ser pago. Então é bom a gente entender que, embora o filho não é o destinatário da proteção, é em razão dele que essa proteção é paga. Se ele vem a óbito, não há mais razão para manutenção do benefício, por conta disso, há a causa aqui de cessação. Quando o filho equiparado completar a idade, né, os 14 anos ali, que a gente falou que era o limite, né, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. Então esse é o panorama que a lei estabelece em torno do limite de idade. Pela recuperação da capacidade do filho enquanto inválido, tá, contar do mês seguinte ou da cessação, então se recuperar a capacidade elaborativa, não será mais considerado inválido, essa também é uma causa que leva à cessação do benefício. Desemprego do segurado, então perdeu o emprego, não está mais trabalhando naquela empresa. Da mesma forma que ao iniciar numa empresa, ele já inicia com o direito ao benefício, logicamente apresentando toda a documentação, ele, na verdade, vai perder esse direito caso se desvincule daquela empresa ou daquele emprego doméstico. Tá? Essa é uma situação que está clara, descrita na lei,
e vem justamente naquela relação com o que a lei chama de qualidade de segurado. Beleza, pessoal? Bom, então com essas informações a gente encerra aqui o nosso trabalho em torno do benefício de salário família. Espero que essas informações fiquem bem expostas a vocês para um estudo bem direcionado, ficando aqui nossa dica do Guia Previdenciário como um ambiente que busca valorizar o direito previdenciário, trazendo informações úteis e necessárias para, digamos, você que busca conhecer esse ramo do direito. Tá certo, pessoal? Beleza? Um grande abraço a você. Tchau, tchau.